Bom, então, a física do Aristóteles, só para a gente lembrar, né? Ela é uma ciência teorética para ele. Lembrando que Aristóteles divide a ciência em três tipos, né? A ciência prática, a ciência teorética, prática e a técnica, né? A teorética trabalha com umas explicações mais abstratas, né? Mais integrais sobre a realidade. Teoreses vem do grego, teós, gregos, mais oses, que seria enxergar, né? Ver como deuses, né? Ou ver os deuses. Aí a tradução ela é dúbia, mas a ideia é ver as coisas como Deus veria, né? Como Deus veria. Então, um universo, a realidade para além das meras aparências. As ciências práticas têm esse nome porque elas têm por função auxiliar a prática humana para desenvolvimento das suas potências mais elevadas, né? Então, daí nós temos a ética e a política, e as ciências técnicas para ajudar o homem a poder desenvolver as coisas que o seu intelecto cria, né? Que é, então, a arquitetura, a pintura, e todas as outras artes técnicas, as artes manuais, né? Vamos dizer assim. Aquilo lá que o Platão, né, falava lá das três partes, né, da formação do homem grego, né, da paideia, seria mais ou menos isso, né? Então, a teoresis, né, a teoria seria dotada para aqueles que têm uma capacidade filosófica mais desenvolvida, a parte prática para aqueles que teriam uma capacidade bélica, né, de guarda, né, os guardiões, né, mais envolvido, e a técnica para aqueles que teriam, então, essa tendência maior. Então, Aristóteles aqui ele não está necessariamente negando, né, a estrutura acadêmica, a estrutura educacional do Platão, mas ele não acha que ele não desenvolve uma teoria política tão fechada como o Platão desenvolve, né? Ele fala, ó, essas são ciências diferentes, todo mundo pode fazer todas essas ciências, mas elas são separadas, né? Aqui começa já um primeiro germe, né, da separação de disciplinas, que nós teríamos, então, posteriormente na academia. Claro que aqui não é isso ainda, né? Porque o Aristóteles dá aula de tudo, mas na academia moderna, né, na escolástica, você já vai ter lá o Boécio, né, que vai começar a dividir as disciplinas e te dizer assim, ó, agora você vai estudar metafísica, agora você vai estudar física, agora você vai estudar ética, ou seja, dividia, né? Mas ele pegou lá de Aristóteles, né? Isso, ele pegou lá de Aristóteles, né? Ele pega de Aristóteles, mas Aristóteles, ele não fazia essa divisão, né? Ele começava a falar sobre, sei lá, sobre o movimento das abelhas, né? E na mesma aula terminava falando sobre a ética dos astros celestes, né? Então ele ligava tudo com tudo, né? Não tinha uma separação assim. Enquanto que já na escolástica você vai ter essa separação de saberes, né? Ó, agora estamos estudando ética, agora estamos estudando lógica, agora estamos estudando física. Então, não é que é um professor para cada coisa, mas que já tem uma divisão, né? Essa divisão vai ficar cada vez mais segmentada até chegar na faculdade, na universidade moderna, onde você tem um professor para cada disciplina. Então, é um para matemática, um para filosofia, e aí então você vai cada vez mais dividindo, né? O pessoal fala assim, essa divisão é cartesiana. Ela não é cartesiana, né? Ela é aristotélica, mas não exatamente como é hoje, né? A forma como ela é feita hoje, ela é escolástica, ela é mais medieval. O embrião está lá, né? Mas o embrião está lá, A ideia de você categorizar coisas, né? Fazer listas, né? Separar, juntar o que é parecido, separar o que é diferente, né? Isso já está no Aristóteles já. Que é a organização do pensamento, né? Ela também é chamada de filosofia segunda, né? Essa filosofia física, né? É chamada também de filosofia segunda, em comparação com a metafísica, que é a filosofia primeira. Ela investiga a substância sensível, né? Lembrando que substância é um termo muito importante para Aristóteles. Substância não é a mesma coisa, mas assim, é semelhante à ideia de essência ou de forma lá do Platão, né? Mas a substância para Aristóteles ela tem duas qualidades, né? Ela pode ser uma substância intelectível e uma substância sensível. A sensível é aquela que eu adquiro por meio dos meus 5 sentidos, e a intelectível aquela que eu adquiro por meio da pura razão, né? Sem os sentidos. A intelectível ela é o objeto de estudo da metafísica.
enquanto que a sensível é o objeto de estudo da física, né? É lógico. Então, se a filosofia segunda, né, física, trabalha com substância sensível, a substância sensível ela tem um grau de hierarquia inferior à substância intelectível, né? É inferior, mas ele é também um conhecimento. O que caracteriza a substância sensível é o movimento que não é a passagem do tempo, né, necessariamente, nem é o deslocamento, né, entre ponto A e ponto B, mas é a transformação, né, a mutação. Movimento é a mesma coisa que algo que está mudando, né? A gente podia tirar movimento e colocar mudança, mas aí ia perder essa palavra que é importante, né? Porque ela vai ficar presente em toda a tradição aristotélica. Aristóteles é um filósofo que se preocupa muito, né, com o tema do movimento. O que é movimento para Aristóteles, então? Movimento para Aristóteles é transformação, né? É um movimento no sentido qualitativo, né? Não quantitativo, como na física galilaica. A física do Aristóteles, né, é a física das formas e das essências, né? Formas e essência aqui é a mesma coisa, né? E acaba se transformando numa ontologia ou metafísica do sensível, né? Se a metafísica trabalha com as coisas intelectíveis, né, com a matemática, com os conceitos, a física trabalha com o que é sensível. Mas como a metafísica é uma explicação geral total da realidade, né, aqui no caso, então, metafísica a física, né, seria uma metafísica, ou seja, uma explicação total da realidade física. E aí o Aristóteles então propõe que essa metafísica seja uma ontologia, né? Para descobrir o que são, né? O que é ontologia? Ontologia é o estudo do ser. Então, o que são as coisas, né? O que são as coisas físicas? O que é o movimento? O que é o tempo, né? O que é o espaço? O que é a mutação, né? Então, são essas questões que Aristóteles quer levantar aqui nessa ciência que ele chama de física, que não tem absolutamente nada a ver com a física que a gente estuda na escola, nada a ver. Por quê? Porque a física da escola é uma física newtoniana, é uma física de quantidades, né? Você vai trabalhar com matemática, basicamente, na física na escola. Enquanto que Aristóteles está trabalhando com uma física mais ligada à qualidade das coisas, né? Ao que elas representam enquanto transformação de mudança. Então, são duas formas de pensar a física. A gente quase não consegue pensar a física em sentido qualitativo, porque a gente foi educado desde sempre a pensar quantitativamente, né? Para deslocar uma massa do ponto A ao ponto B, qual é a força necessária, qual é a força centrípeta, qual é, né, a aceleração, a gravidade e tal. Então, você sempre pensa em categorias numéricas, né? Isso não era o que estava no horizonte do Aristóteles. Bom, o problema do movimento, né? Então, a ideia, o problema do movimento, ele é pensado por Aristóteles na seguinte problemática, né? Se uma coisa muda de A para B, né? Ou se uma coisa muda, né, de A para B no sentido de o que ela é no momento, ela deixa de ser para ser outra coisa, então você adquiriu novamente o problema do não ser, né? Eu pego lá uma árvore, eu peguei a madeira dela e fiz uma mesa, né? Ou seja, entre a passagem, né, do movimento da árvore para virar uma mesa, que é essa transformação, ela não deixou de ser árvore para virar mesa, né? E antes de ser mesa, ela não era mesa, ela era árvore. Então você tem o problema do não ser, que é aquele problema que a gente viu lá com os eleáticos. Que aí ele vai tentar resolver esse problema do não ser de uma forma muito elegante até, né? Que o Aristóteles é muito inteligente nesse sentido. O que ele vai dizer é que ele vai associar, né, a questão do ser e do não ser com a questão do ato da potência, que a gente viu já na aula de metafísica, e ele vai dizer, o que é potência é o não ser ato, e o que é ato é o não ser potência. Mas esse não ser não é um não ser verdadeiro, né? Não é um não ser que existe de fato. É um não ser relativo, né? Ou seja, a árvore é o não ser mesa, mas é o não ser mesa em ato apenas. Ela é alguma coisa, ela sempre é, né? Nunca ela não é. Ela só não é mesa em sentido, vamos dizer assim, potencial. Perdão, em sentido atual. Mas ela é mesa em sentido potencial. Com isso, ele evita de cair no problema. Como é que o não ser gera o ser, né? Como é que o nada gera alguma coisa? Não tem como o nada gerar alguma coisa, né? Porque do nada só o nada pode vir.
Portanto, ele resolve esse problema admitindo que o não ser não é uma coisa que existe, ele não é ontologicamente existente. O não ser é apenas uma característica do ser, né? É uma característica do ser em potência e uma característica do ser em ato. Aqui tá tudo de boa até aqui? Tranquilo, sossegado. A gente está só relembrando por enquanto, né? Sim. Então, o movimento seria a transformação, é isso que a gente já falou, né? É a passagem do não ser para o ser, não existe o nada, né? Nada não pode ser nem pensado. Nesse caso, ele não está indo contra o pensamento dos Eleatas. Ele está elaborando, né? Está assim, aprofundando o pensamento dos Eleatas, resolvendo as aporias que eles não conseguiam resolver, né? Porque os Eleatas, para resolver o problema do não ser, o que eles fizeram? Eles abandonaram totalmente a sensibilidade, né? O sensível. Não, tudo que nossos sentidos captam é ilusão. Né? Essa seria uma coisa que Aristóteles falou assim: não, você ficou de maluco, né? Não é possível isso. Mas o que os Eleatas falavam era certo, né? O ser é e o não ser não é, né? Então ele precisava resolver esse problema e resolve dessa maneira. Aí, então, nós falamos sobre as categorias de Aristóteles, né, já lá da aula também de metafísica, né, e demonstramos como Aristóteles aplica a teoria das categorias à física dele, né, dizendo, olha, se você olhar para as categorias, ou seja, para as qualidades, né, os predicados e qualidades das coisas que a gente observa, nós já vamos ver que há o movimento, né, que há a passagem de ato e potência. Então, nós temos a substância, né, substância é o quê? É o que a coisa é, né? Então, o cachorro, o filhotinho de cachorro, ele a matéria matéria de cachorro, mas também é a substância de cachorro, né? É o rilemorfismo, né? Ele é o morfê, né? A forma, a essência, e ele é a rilê, né? O corpo, né? O cachorrinho, filhotinho, ele é uma substância. E a substância, ela vai mudar, porque ele vai virar um cachorro grande, né? Um adulto, né? Um cachorro velho, né? Então, por geração, ou seja, esse cachorro está ficando cada vez mais velho, logo a substância dele vai mudando, né, com o passar do tempo. Um cachorro, vamos dizer assim, um feto, né, é uma substância, e um bebê é uma substância, e um adulto é uma substância, porque substância e corpo estão ligadas de alguma forma, mas é uma substância sensível, né? Não é uma substância intelectível. Não quer dizer que nós não temos, né, uma substância intelectiva. A gente vai ver já já que nós temos, né? Mas então nós temos duas substâncias, né? A substância sensível e a substância intelectível. A intelectível é a nossa alma, a sensível é o nosso corpo, né? E o nosso corpo muda de geração e corrupção, ou seja, estão envelhecendo, né, morrendo e nascendo coisas novas, né? Nasce cabelo, né? Nasce dente e cai o dente de leite, toda aquela questão, então tá movimentando, né? Nós temos também a transformação de qualidades, né? Onde você tem a alteração das coisas, né? Então, o cara é careca, depois o cara é cabeludo, depois o cara ele é cabelo branco, né? Então vai mudando, né, as qualidades do sujeito, né? Das coisas. Diz que o urubu, né, nasce branco, né? E depois, quando vira adulto, fica preto, né? Ou seja, ele é uma alteração da qualidade, né? Então, tá mudando também alguma coisa nele. Nós também temos a alteração das quantidades, né? Aumento e diminuição, então você fica maior, fica menor, fica mais gordo, fica mais magro, né? Você perde um braço, então vai mudando também. E a alteração de lugares também, que ele chama de transladação, né? Translação, perdão. Translação, que é você mudar de ponto A ao ponto B. Então ele fala assim, olha, a mudança está presente em todas as características das categorias do ser. E essa mudança, ela sempre está associada a ato e potência. O que é ato agora é uma realidade, né? É uma realidade do ser. O que é potência é também uma realidade do ser que vai acabar acontecendo em algum momento ou não, né? É claro, não vai acontecer se você barrar esse movimento. Você barra o movimento de várias formas, né? Por exemplo, você pega lá, né, um pedaço de madeira. Ah, não, vou fazer desse pedaço de madeira, vou fazer uma escultura. Aí você desiste de fazer, então você, né, interrompeu a potência dela, né? Ela está lá, a escultura, vamos dizer assim, né, a ideia da escultura está dentro da madeira ainda, né, porque ela pode formar a escultura, mas você barrou a transformação, mas em potência está lá ainda, né?
E aí, então, ele vai falar sobre o sínulo novamente, né, que a gente já sabe que é. Sínulo é a junção de Rayleigh e de Morphet. E ele vai dizer que nós só temos movimento nos sínulos, né? Ou seja, o movimento é algo exclusivo da física. Não tem movimento na metafísica. Lembra que na metafísica, o elemento mais alto da metafísica é o motor imóvel, né? Ou seja, é ele que faz o movimento, mas que não se move, né? O próprio universo para Aristóteles, ele é físico, ou seja, ele está em movimento de alguma forma, né? Então, o sínulo é a raiz do movimento. O sínulo é as coisas que têm matéria, é nelas que nós percebemos a transformação. E aí, chegamos no espaço, né? Então, ele vai dizer, sínulos existem e se movem não no não ser, né, que não existe, mas em um onde, né? Que é o problema Eliato novamente, né? Bom, então, eu estou estudando para medicina, eu sou um estudante e não sou um médico, né? Sou um estudante e não sou um médico. Quando eu virar um médico, eu vou não ser mais estudante, né? Quer dizer, passou do não ser para o ser. Para Aristóteles, não, né? Você é um estudante de medicina em ato e é um médico em potência. Virou um médico em potência, deixou de ser um estudante de medicina em ato, né? Você deixou de ser em ato para ser em potência, mas não é um não ser, é um não ser relativo, ok? O que aconteceu na passagem do ser em potência para o ser em ato, né? Você mudou o que ele chama de mudou de lugar, né? Mudou de espaço. Onde você era um estudante de medicina? Naquele espaço, né? Onde você é o médico? Neste espaço. Espaço aqui não tem a ver com o local, assim, quantitativo novamente, né? Não é o lugar que você está, né? No sentido material, físico, latitude e longitude, né? Não é isso. Mas é lugar no sentido mais qualitativo, né? Qual lugar você ocupa na vida cósmica, vamos dizer assim. Então, eu ocupo o lugar da vida cósmica de estudante, né? E depois eu ocupo um lugar na vida cósmica de profissional. O lugar físico que eu estou usando, que eu estou ocupando, pode ser o mesmo, né? Quer dizer, eu posso ser um aluno que estou numa sala de aula da faculdade e eu estou apresentando um trabalho, né? E ao apresentar aquele trabalho, eu estou no lugar, né, no lugar físico, né, latitude, longitude do professor, né? Estou no lugar físico dele ali. Mas eu não estou no lugar dele como professor, porque o meu lugar é o lugar de aluno, né? Mesmo que eu esteja no lugar físico do professor, eu ainda ocupo um lugar existencial de aluno. Quando eu me transformo, quando eu me formo, eu posso virar professor, né? E aí eu vou estar no mesmo lugar físico que eu estava antes, mas agora eu estarei existencialmente num lugar diferente, né? Como existência, eu estarei no lugar de professor. Então, o que muda é esse onde, né? Esse onde é um onde existencial, não é um onde quantitativo, né? Em Aristóteles, tudo é qualidade, né? Não é quantidade. Todos os símbolos tendem para algum lugar natural, conforme a sua natureza, né? Então, qual é o lugar existencial de um cachorro, né? Ele tem um lugar natural dele, né? Qual é o lugar natural de uma águia, né? O lugar natural de uma águia, que é um símbolo, né? É voando, né? Mas você pode pegar a águia e, sei lá, criar ela como se fosse uma galinha, né? E tem até um ditado, né? Uma historinha, né? Da águia lá que se escava, que nem uma galinha e tal, né? Que aí o que acontece, né? Ela tá ocupando um lugar não natural, né? Não natural, existencialmente não natural. E aí ela tá deixando de desenvolver as suas potências, né? Se atualizando como um ser alijado, né? Das suas potências. E aí vai lá o cara, né? O dono da fazenda pega aquela águia, né? Leva na montanha, ele joga a águia em cima da montanha e a águia então abre as asas e começa a voar. Ou seja, ela mudou de lugar, né? Ela mudou de lugar existencial. Deixou de ser galinha, né? Existencialmente galinha, para se transformar existencialmente em águia, né? Um bicho que voa, né? Isso por quê? Porque é para onde tende a ela o lugar natural. Podemos dizer assim, ó. Se você estuda, né? Se você gosta de estudar, o seu lugar natural é sei lá, ser um intelectual, né?
É ser alguém que tem conhecimento, né? Esse é o lugar natural de quem estuda. Ah, eu estudo e não consigo aprender nada, né? Porque você não está indo ao seu lugar natural, a sua existência. Talvez você não esteja estudando de fato, né? Então, lugar natural é para onde as coisas elas tendem a ir naturalmente. Aí ele vai, por exemplo, colocar aqui esses elementos, né, da alquimia, né? Que o grego gostava muito dessas coisas, né? Ele fala o fogo, por exemplo, né? O fogo, se você acender um fogo, ele sempre vai para cima, né? Ou seja, é o lugar natural do fogo subir, né? É o lugar natural do ar subir. É o lugar natural da terra descer. É o lugar natural da água descer. E aí você pode aplicar esse princípio aqui na filosofia lá do Hipócrates, né? Quem é fogo, né? Quem tem o elemento fogo mais presente em si, ele tende a coisas mais altas. Quem tem o elemento terra tende às coisas mais seguras, né? E aí você vai fazendo essas relações aí. Mas todos eles são lugares existenciais, né? Não são lugares físicos. E existe também, né, o lugar particular, né? Tem um lugar comum, né, para onde todos os corpos estão. Então, o lugar comum do ser humano, né, é viver em sociedade, para Aristóteles. A gente vai ver isso depois lá para frente, né? Mas assim, o que é o homem para Aristóteles? O homem é um animal político, né? Zoon politikon. Portanto, o lugar comum de todos os homens é viver em cidade. O lugar comum, sei lá, né, dos ferreiros, né, é a forja, né, é a oficina. O lugar comum sei lá, né, do agricultor é o campo, né? Então, são lugares comuns mais genéricos, né? E existe um lugar particular, né, que é imediatamente, que é onde imediatamente um símbolo está. Então, você fala assim, bom, o lugar comum do homem é a cidade. E o lugar particular desse homem, né? O lugar particular desse homem, então você tem que pensar agora no ser individual, na substância individual. Ou seja, sei lá, né? Lennon, né? O lugar particular do Lennon é ser um militar das Forças Armadas, né? É muito específico, né? Todos os homens ocuparão a cidade, mas particularmente esse aqui vai ocupar esse espaço especificamente, né? Então, duas teorias do lugar, né? O lugar qualitativo, o lugar existencial humano e o lugar existencial das categorias do ser. Se eu vou entender quem que é o Lennon, né? Eu entendo, Lennon né, um ser humano, é um homem, ele tem tantos metros de altura, ele tem a pele de tal cor, cabelo de tal cor, ele tem, sei lá, né, em referência, né, ao Tiago, ele é mais gordo, mais baixo, mais alto, mais magro. Então você vai fazendo aquelas relações de... Mas você está categorizando, né? Isso. Nessas categorias, o que eu estou fazendo? Eu estou particularizando o lugar que você ocupa, né? Para entender. O Lennon, então, está aqui, porque o final da categoria é o quê? Onde você está, como você está, qual é a sua paixão, então, eu estou categorizando ao ponto, né, de entender qual é o lugar particular desse ser. Né? Lugar comum eu sei, mas lugar particular, isso que eu tenho que saber, né? Eu posso falar dos homens no geral, enquanto lugar comum dos homens, a cidade. Mas o lugar particular de cada um desses homens? Né? Entendi agora a ideia, entendi. Não basta, né? Então você está particularizando, você está funilando, vamos dizer assim, né? Lugar, então, é o limite do símbolo continente, enquanto contíguo ao conteúdo, né? Então, se eu falar, o Lennon é um militar, né? Eu tenho que pensar que o lugar particular que ele ocupa, ele é delimitado, né? Por essa continência dele, né? Por essa qualidade, essa categoria dele. Então, militar. Eu espero, então, entender que ele está ligado a uma série de outros elementos, né, que ligam você à vida militar. Então, o Lennon vai usar farda, o Lennon vai fazer, sei lá, formatura, o Lennon vai ter várias características do militarismo, porque, como símbolo continente a esse lugar, você ocupará, você terá características contíguas ao lugar que você ocupa. Se eu sou existencialmente um professor, por exemplo, né? Se eu ocupo esse lugar particular de professor, é claro que eu tenho que ter livro, né? É claro que eu tenho que ter reflexão, é claro que eu tenho que ter uma boa comunicação. São coisas, né, que estão ligadas ao conteúdo específico do lugar que eu ocupo, né? Isso aqui é bem interessante até para depois desenvolver a ética do Aristóteles, né? Então, assim, olha,
como é que você espera, né, ser alguma coisa sem possuir o conteúdo daquela coisa que você quer ser, né, que você diz ser, né? Dá um exemplo aqui mais próximo da gente, né? Como é que você quer ser pastor? Por exemplo, eu quero ser pastor, sendo que eu não tenho em mim os conteúdos contíguos do ser pastor. Quais são os conteúdos contíguos? Bom, ser pastor é gostar de gente. Ser pastor ter uma vida de oração, ter uma vida de leitura da Bíblia, ter um conhecimento do espírito humano, né, da alma humana, ter palavras de acolhimento, né? São elementos, né, que estão presentes na contiguidade do sino do pastor, né, que é um ente particular. Então, o lugar de pastor que eu ocupo exige que eu tenha vários elementos que compõem, né, esse lugar particular. E se eu não tenho eles, aí eu pergunto, né? O cara é pastor, só que ele não gosta de gente, ele não lê Bíblia, ele não gosta de orar, ele não gosta de... nem acredita em Deus. Que porra de pastor você era? Você é só... Né, não é de verdade, né? Se eu fosse... São Ed Macedo da vida. Se eu fosse fazer as categorias de Aristóteles, né, eu iria encontrar problemas, né, em você. Não, peraí, Edir Macedo é pastor, né? Mas qual é a paixão do Edir Macedo? Dinheiro. Falei, peraí, mas tem alguma coisa errada aqui, né? Se a paixão dele é dinheiro, como é que ele pode ser pastor, né? São coisas que não se encaixam bem, né, nas categorias, né? A não ser que você entenda que todo pastor agora deve ter como paixão dinheiro, né? Mas aí você está confundindo as coisas, né? Então, por aí você vai ver, né? Olha, ao classificar... Oi? Não, deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido assim, ó, falou aí antes que para Aristóteles o que lhe interessava era a qualidade e não a quantidade. Isso. E aí percebe isso também quando a gente está estudando o idioma grego, que era o mesmo que Aristóteles falava, né? Que era o grego koiné já, né? Não, é o clássico. Era o clássico? O grego dele era o clássico? E tá aí nesse que a gente está estudando o koiné, não sei se vai ter alguma relação também, né? Porque me veio isso agora. O que importa não é a ação em si, os verbos, sim a qualidade deles. Isso. Né? Então me parece que para o mundo grego, existe uma relação muito grande com a qualidade lógica dos eventos. Isso. E não com uma ideia de uma suposição dentro de uma... Eu não sei se doxologia na época era como opinião também, né? Não sei, porque a palavra doxologia na Bíblia tem outro significado, né? Era opinião, sim. Era opinião. Então parece que é muito mais voltado para uma epistemologia dentro de um campo lógico com a base visando uma qualidade, né? Uma qualidade a ser desenvolvida e não dentro de um campo puramente doxo, né? de opinião. Eu acho que assim me respeita e acabou. E isso é tão forte que, assim, até a matemática dos gregos, ela era qualitativa, né? Quando o Pitágoras pensa, né, na matemática, né, ele desenvolve cálculo matemático, né? Só que os números têm qualidades, né? Os números não são só números, né? Eles são números que significam alguma coisa. Então, a cosmovisão grega, né, é uma cosmovisão qualitativa, né? Qualitativa. O que a ciência moderna faz? Visão quantitativa, né? Então, a ciência moderna, ela só pensa em termos de volume e quantidade. Eu quero saber se uma coisa funciona. Quantas pessoas fizeram, quantas pessoas deu certo, quantas pessoas deu errado, quantas pessoas conseguiram. Então, você faz sempre quantidades, né? Quantidades, né? Enquanto que o Aristóteles, os gregos não pensavam assim. Eles pensavam em termos de qualidade, né? Eu quero saber se uma coisa deu certo. Bom, qual é o resultado dessa ação? Qual é a qualidade dela, né? Não se pensa em termos de quantidade. É uma coisa bem diferente da gente, né? Então, é difícil, né, até falar, né, explicar, pensar nessas categorias, porque a gente não consegue, né? Por exemplo, assim, ó, pensa assim, eu vou dedicar 4 anos da minha vida a estudar teologia. Né? Isso já é quantidade, né? 4 anos da minha vida. Você não está pensando se você vai dedicar assim, a estudar qualidade da filosofia, e sim uma quantidade, né? A quantidade de tempo específico, 4 anos, a quantidade de livros específicos, a quantidade de autores que você vai ler, e não está pensando em termos de qualidade. Pode falar, Leandro. Então, a filosofia moderna, ela, pelo que eu vejo na filosofia antiga, aí, desde quando a gente já vem estudando, ela está muito preocupada na filosofia da lei natural. Isso.
Já a filosofia moderna, ela não está preocupada com a questão da lei natural, mas sim com a doxologia. Seria mais ou menos essa distinção da filosofia moderna para a filosofia mais antiga, desde pegando lá, desde os pré-socráticos até ali, aí não sei até que século eu posso chamar de filosofia antiga, né? Até Se Agostinho. até onde? Até Agostinho. Até Agostinho, entendeu? Preocupado mais com a filosofia da lei natural. Olha só, eu não sei se doxologia é a palavra certa para identificar. É que foi a palavra que veio à cabeça, né? Então eu não consegui achar outra, né? Mas o que acontece, né? Do Agostinho, bom, o Agostinho até o Tomás de Aquino, né? Você tem uma criação, vamos dizer assim, é a mesma coisa dos gregos ainda, né? Porque é Aristóteles e Platão, né? Sim, aqui São Tomás de Aquino era bem aristotélico Isso. e Agostinho bem platônico, né? Só que o foco deles muda, né? Quer dizer, enquanto Sim, a escolástica, ela foca muito na lógica, né? O isso. Agostinho, ele foca muito numa epistemologia No transcendente, né? transcendente, Agora, com o Descartes, que tem aqui a grande quebra, né, vamos dizer assim, o Descartes, ele não quer mais olhar para a realidade, ele quer olhar para a mente dele, né? Que ele quer entender como a mente humana funciona. Ele é um epistemólogo, né? E do Descartes para frente, você vai ter uma galera ali que é toda epistemóloga, né? Que é ou empirista ou racionalista, né? Então, não é que eles param de tentar entender a realidade fora de si para tentar focar na realidade dentro de si mesmo, né? Mais ou menos isso. Não é uma doxa, mas é uma mudança de eixo, né? Tentando assim, eu acho que tentando Especificizar. isso, especificizar mais um elemento do conhecimento geral, né? Com isso, o que nós vamos ter, né? Nós vamos ter cada vez mais a presença, né, de uma visão do mundo que é muito ensimesmada no homem, né? Não é o homem Isso. no universo, né? Mas é tudo a partir do homem, vamos dizer assim. É o universo do homem, né? Como se fosse colocar o homem no centro do universo, né? É o antropocentrismo, né? Isso, é o antropocentrismo, que vai durar até a filosofia contemporânea, né? Na filosofia contemporânea, se questiona até a existência desse homem, né? Quer dizer, você está pensando, mas você começa a questionar que você mesmo exista, né? E aí você entra numa loucura, né, de uma desconstrução total, onde o relativismo ele vai imperar. Mas não é Mas uma... Agostinho também já debatia isso lá com os acadêmicos, né? Sobre isso, né? Se você começa a questionar tudo e não Sim, tem verdade nenhuma, ele já começa também a discutir isso aí, né? já começa a discutir isso aí. Mas isso na filosofia contemporânea, como ela vai ser herdeira da filosofia moderna, né, a contemporânea, e a filosofia moderna, ela aprofundou-se, né, dentro do espírito humano, né, dentro da razão humana, dentro da consciência humana, percebeu que essa consciência humana, ela não é assim, quando você isola ela para pensar só nela, ela não funciona tão harmonicamente com o universo, né? Porque você começa, por exemplo, a dar muito valor, por exemplo, para as paixões, para as emoções, para os gostos, para os desejos. E aí você começa a pensar que tem coisas que você queria que fossem verdades, mas que não são verdades porque a natureza não permite, né? A natureza não permite que você queira fazer, que você faça coisas que a sua vontade quer fazer. Mas aí a filosofia vai falar, não, mas essa vontade aqui, ela existe por quê? Né? Vamos tentar investigar essa vontade aqui. E ao investigar essa vontade, você começa a construir sistemas para explicar a vontade. E nesses sistemas filosóficos, essa vontade, ela funciona bem. Assim, é como se naquele sistema você entrasse num mundo de sonhos, né, onírico, onde a sua vontade tem uma liberdade de fazer o que ela quiser. Então você cria lá um sistema onde não tem moral, onde a moral é relativa, onde a propriedade privada é abolida, onde a individualidade ela é questionada, onde a existência do ser ela é quebrada, onde a metafísica é abandonada. Por quê? Porque isso é a vontade do homem de se libertar, né, dessas amarras da natureza, né? E aí isso vai entrar na filosofia contemporânea nessa loucura, né? Quer dizer, quem é o primeiro contemporâneo, de fato, né? Talvez seja o Nietzsche, né? O primeiro contemporâneo. Isso, Nietzsche. E o Nietzsche... Nietzsche depois ou é antes do Kant? Bem depois, bem depois. O Kant é século XVIII, Nietzsche é século XIX, né? É século... Então, e Kant não tem nenhuma relação com isso, não? O Kant até tem, né? Mas assim, o Kant, ele tá muito confiando de que a razão humana, ela é capaz de explicar a realidade, né? Muito, né?
O Nietzsche é o cara que fala assim, olha, a razão humana não explica nada. O homem não é um ser racional, o homem é um ser emocional. Se você parar para pensar, né? Das coisas que você decide fazer, das coisas que você faz, a maior parte delas não são racionais, elas são emocionais. Se ele vai falar assim, bom, se nós somos seres emocionais, então é a emoção que é o grande potencial humano. Nós deveríamos abandonar a razão em nome da emoção. Mas na emoção, você vai ser o que você quiser ser, né? Quer dizer, na emoção que eu falo é na sensação, né? No desejo, né? Sim, sim. O que você quiser ser. E aí o Nietzsche vai ter que construir, né? Ele constrói, né, um mundo possível onde esse super-homem, né, o Hilbermensch, né, ele vai fazer o que ele quiser fazer. Mas isso está totalmente despregado da realidade, né? Por quê? Porque não tem como todo mundo ser super-homem, né? Não tem como todo mundo fazer o que quer. Porque se todo mundo fizer o que quer, a gente vai se matar. Né? A gente não vai conseguir viver em sociedade, né? Mas o Nietzsche fala, bom, viver em sociedade é um mecanismo de controle feito por pessoas muito inferiores a você que querem te dominar. Quer dizer, ele está toda hora, né, questionando a ordem natural das coisas, né? Então, de certa forma, isso sim, né? Mas não é uma opinião isso, né? Isso é um sistema filosófico mesmo, né? Bem estruturado, né? Dá para você desconstruir, criticar? Dá. Mas é isso, né? É o caminho. Não, eu entendi. Eu só queria ter essa ideia mesmo, porque vendo aqui a filosofia da lei natural, ela parece que ela caminha num campo da lógica, né, num campo racional, e depois parece que esse campo racional ele é perdido. O que acontece é que a razão começa a questionar esse negócio de natureza. Né? E aí, eu não sei, não sei não, assim, né? Mas é estranho isso, né? Quer dizer, a razão questionando a natureza é uma coisa muito esquisita, né? Porque ela deveria tentar entender a natureza, né? E não questionar. Eu acho que tem até um livro, cara, se eu não me engano, é A Razão no Banco dos Réus. Se eu não me engano, cara. Não conheço. Razão no Banco dos Réus, é alguma coisa assim, cara. Mas Ele isso, fala exatamente sobre isso, né? Sobre esse questionamento da natureza. Vou questionar a lógica da natureza, entendeu? então é isso, né? É isso. Isso é o que os escolásticos eles evitavam de fazer, né? Quer dizer assim, ó, nós temos que partir da natureza para entender a realidade, né? Por quê? Porque a natureza é o que está aí, presente, né? De forma mais densa, né? Chega o Foucault e fala assim, ó, o Foucault, né? Michel Foucault, fala assim, ó, tudo é Ele é discurso. boiola, né? Homossexual, né? Ele era homossexual. Aí chegou o Foucault e fala assim, tudo é discurso, né? Nada existe de verdade, tudo é discurso de momento, né? Aí, beleza, Foucault. Então, fica na frente aqui do ônibus para ele te atropelar, né? Porque o ônibus é só um discurso, né? E aí você não fica, né? Então, quer dizer assim, não é que tudo é discurso, né? É que tem coisas que são discurso, tem coisas que não são. A natureza em si, ela se impõe a gente, né? A realidade se impõe, né? Então, bom, mas isso aí é um papo para mais para frente, né? Beleza, senão vem muito conteúdo na cabeça e aí não caminha. Aí ele entra com essa temática aqui, né? Que é onde a gente parou aqui. Aqui que a gente começaria a aula de hoje, que é a teoria do recipiente, de Aristóteles, né? Ele vai falar, bom, ó, lugar existencial é uma coisa, né? Recipiente é outra coisa, né? Recipiente aqui é uma espécie de o que contém, né? O que contém o ser, né? Ele vai falar assim, o lugar é sempre imóvel, olha só, né? O lugar, professor, existencial é sempre o mesmo, lugar, professor. O lugar, aluno, é sempre o mesmo. Mas o recipiente que leva o ser de um lugar para o outro é móvel. Qual é o recipiente? Por exemplo, né? É esse corpo meu, né? Então, é o corpo ligado a tempo, espaço, essas considerações. A minha alma, ela é imóvel, porque ela é ser, que não muda. A minha alma, ela está dentro de um corpo móvel. O meu corpo se muda. O meu corpo, ele é recipiente. Ele transita entre unidades de ser diversas. Levando-me a cada uma delas, eu entro no ser que está móvel por meio do recipiente, que é. Eu entro no ser que é imóvel por meio do recipiente móvel. Quando você por exemplo, quando você vai para a igreja, né? Você deixa de ser ímpio para se tornar salvo, né? Ou melhor,
para se tornar crente, né? Porque salvo você sempre foi, né, Lennon? Então você deixa de ser Isso aí, uma vez salvo, sempre salvo. Ninguém pede salvação, não. Então, mas aqui a ideia é, eu deixo de ser ímpio para me tornar crente, né? Porque crente e ímpio são elementos... Tomara que a gente viva até 70, Ed. Crente e ímpio são unidades de existência de lugar, né? Crente e ímpio, né? Para o Lennon, né? O Lennon está defendendo isso, né? O Lennon junto com a tradição reformada, né? Que a salvação não é uma questão de existência de lugar, né? A salvação é uma questão de existência intelectiva, né? Ou seja, ela é uma substância intelectiva. Salvação é uma realidade, né? Uma substância imaterial que Deus atribuiu, né? Portanto, você não pode não ser salvo e nem pode se tornar salvo. Porque né? É uma questão de ser, né? Já ser ímpio ou ser crente são questões que são relacionadas com a substância sensível, né? Eu olho para esse cara aqui, ó, eu não sei se ele é salvo ou não, mas ele age, né, como ímpio, portanto ele é ímpio, né? Ele age como crente, portanto ele é crente. O que está fazendo ele mudar de um lugar para o outro? É o recipiente, que é o corpo dele, né? Que são as manifestações que ele se comporta. Ser ímpio está aqui, nesse lugar, né? Ser crente está aqui, nesse lugar. Eles não mudam, né? São categorias de existência. Mas o que muda é o recipiente que está transitando entre um e outro. Tá claro isso? 5/5. Então, o lugar, né? O lugar é, em certo sentido, o recipiente imóvel, né? O lugar é, em certo sentido, o recipiente imóvel. Então, ser crente ou ser ímpio são como se fossem dois recipientes para onde você vai, né? Eu saio daqui e vou para cá. Não estou movimentando minhas pernas, não, né? Estou me movimentando qualitativamente, né? Eu saio dessa qualidade para essa qualidade, né? São dois recipientes imóveis, né? Ele faz um joguinho aqui. Recipientes imóveis. E o recipiente é, em certo sentido, um lugar móvel, né? Por quê? Porque o meu recipiente, né, aquilo que eu movimento de um lugar para o outro, ele também está parado também, de certa forma, né? Ele também é um lugar também. Só que ele tá parado ou na existência do ímpio ou na existência do crente. Então, há uma relação entre lugar e recipiente. O recipiente é aquilo que movimenta, né? Que se movimenta. O lugar é para onde o movimento se movimenta. Lembrando, novamente, é lugar qualitativo, né? Aí ele vai dar esses dois exemplos aí que são do Aristóteles. Um vaso é um recipiente móvel, onde seu conteúdo imóvel será transportado, né? Então, um vaso é um recipiente móvel e o conteúdo dele é imóvel, né? Um barco em um rio é um recipiente móvel. Em um rio, lugar imóvel, quando visto em sua totalidade, né? Então, o rio, ele está parado. Se eu olho o rio na sua totalidade, o rio é rio. Mas o barco, ele está se movendo, né? Quem está movendo o barco é o rio? Aí o Aristóteles fala, não, quem está movendo o barco é o barco, porque o barco é móvel, né? O rio está parado, né? O rio está parado, então o barco está no rio Amazonas, né? Ele está em qual lugar do rio Amazonas? Está no rio Amazonas. Se ele está lá no começo, no final, está no rio Amazonas. Quem está se movendo é o barco, não é o rio, para o Aristóteles, né? Em termos qualitativos, né? O rio é como se fosse um grande lugar, enquanto que o barco é um recipiente que está se movimentando nesse rio. Ficou claro ou não? Tá de boa, entendi. Tá. Isso aqui vai ser importante para a gente entender a alma já já. Bom, e no caso do movimento celeste, né? Então, Aristóteles, então, como todo grego, né, ele olha para o céu, né? Aristóteles conhece os astrólogos gregos da época, né, os matemáticos gregos da época. Ele conhece os pitagóricos que estão vivendo na época dele, que estudam, né, o movimento celeste, né? E aí, isso também sempre é matemática. Aí, por isso que eu digo para vocês, né? O cara começa a falar sobre
sei lá, né, a rosa vermelha e termina falando sobre movimentos de deslocamento da Lua, né? Uma coisa assim, absurda a aula do cara, né? E tudo com muito sentido, né? Então, o movimento do céu só é possível em sentido circular, sobre si mesmo, né? Isso já é uma questão lá dos pitagóricos, né? Os pitagóricos só falavam o quê? Olha, de todas as formas geométricas que existem, a forma mais perfeita é o círculo. Por que é o círculo? Bom, primeiro porque o círculo não tem começo nem fim, né? É um símbolo que você não tem paradas, né? Não é que nem um triângulo ou que nem um quadrado, né? Que você vai até um ângulo, né? E ali você tem que parar para depois tomar uma nova direção, né? O círculo, ele não tem essas arestas, né? Então, ele é um símbolo mais perfeito. Além disso, quando você olha para o céu, né? O que você vê são círculos, né? Então, é o Sol, é a Lua, são os planetas, né? Todos em forma circular, né? Dando a entender que essas formas, elas são permanentes, né? E, portanto, essa forma circular, ela tem alguma razão de ser permanência também, né? Se ela é permanência, ela é mais durável do que as outras formas. Portanto, ela é uma forma mais perfeita. Sendo o círculo, né, uma forma perfeita para os pitagóricos, Aristóteles ia pensar, bom, o céu, né, ou seja, o universo, ele deve ser um grande círculo. Porque se ele é uma coisa muito perfeita, né, mais perfeito do que a gente pode imaginar, então ele deve ser um círculozão, né? O universo é uma espécie de uma grande bola, vamos dizer assim, né? E o universo, e as coisas do universo, né, o próprio universo, eles se movem de maneira circular. É como se o universo estivesse, então, girando, né, sobre o próprio eixo. Os planetas, né, giram sobre o próprio eixo e giram em órbitas circulares, né? Nós sabemos que hoje não é assim, né? Isso aqui é uma percepção que o Aristóteles tem, muito mais teorética do que prática, né? Nós sabemos que os planetas, eles se movem em órbitas elípticas, né? Não em órbitas circulares, né? Nós sabemos que até os planetas, apesar de ter, né, essa forma circular, né, a forma deles não é perfeita, né? Não é círculo perfeito. Ela é mais helicoidal, né? Acho que helicoidal o nome que dá. São elípticos, né? Então, a gente sabe que não era bem isso. Mas para os gregos antigos, né, que estão dependendo da visão sem nenhum telescópio, nada disso, né? Dá para dar uma Não dá nada, mano. Os caras eram muito brutos, mano. Falou. Isso aí é a base, cara. Então, né? E assim, né? Errou por pouco, né? Errou por Sim. pouco. Não é circular, mas é elíptico. Mas, pô, é quase, né? Um cara que não tem nenhum equipamento para poder fazer análise, né? E aí ele pensava assim, olha, então as coisas do universo estão se movendo, né? Estão se movendo. Em que lugar? No lugar do universo, né? E então o que se move tem recipiente, né? Então os planetas, eles são recipientes, né, de um ser, de uma qualidade de ser que está se movendo, todos eles. E se movendo aonde? Né? Se movendo aonde? Bom, se movendo em uma coisa que ele vai chamar de éter. Já, né? Éter. Por quê? Porque o Aristóteles não admitiria em hipótese alguma que o universo fosse vácuo. Não, esse negócio de vácuo é um negócio que não dá para pensar nisso, né? A gente até hoje fala sobre isso, né? Por exemplo, o vácuo é um lugar onde não tem nada, né? Bom, mas se não tem nada, como é que as coisas existem no vácuo, né? O som não se propaga no vácuo, né? Mas será que não se propaga ou não se propaga da mesma forma que se propaga na superfície, né? Então, a ideia de vácuo hoje, ela é bastante muito mais elaborada na astrofísica do que a gente pensa, né? Vácuo mesmo, talvez nem exista, né? O que existe é o quê? É uma diferença qualitativa de lugar, né? Mas o vácuo é alguma coisa, né? Ele tem alguma propriedade nele. No mínimo, o vácuo ele é composto de partículas subatômicas, né? Partículas quânticas, né? Então, ele também é alguma coisa, ele não é nada, né? Novamente, olha só, a mente antiga entendendo, né? Não existe a possibilidade de existir um nada. Não existe isso. A mente não é capaz de pensar isso. Por quê? Porque não há nenhum dado
da ciência, nenhum dado da sensibilidade que demonstre a existência de um nada. Nunca pode existir, né? Você olha para o universo, é tudo preto. Ó, tem matéria escura ali, tem antimatéria, tem, sei lá, cordas, tem cádrions, tem bóson de Higgs, mas sempre tem alguma coisa, né? E essa percepção de que sempre tem alguma coisa faz com que a ciência sempre procure algo, né? Mesmo naquilo que ela fala que é o nada, né? Então você vê, se sempre você procurar algo, é porque a sua mente sabe, por uma intuição, né, que sempre há algo ali. Então, vácuo, ele é uma coisa que não existe para o grego, né? É impensável. E aí é aqui que ele vai, aqui que nos interessa mais, né? Porque agora ele vai provar pra gente que a alma existe. Vai provar, em termos de raciocínio. Ele vai falar assim, ó. Quando eu percebo o movimento das coisas, a transformação, automaticamente eu percebo o tempo. Tempo e movimento são coisas correlatas. Por quê? Porque o movimento é transformação. E a transformação só pode ser percebida se em um tempo ele for uma coisa e no outro tempo ele for outra coisa. Se eu não tenho tempo, eu não tenho mudança. Né? Uma coisa que é eterna, portanto, não se movimenta. Né? Tá tudo certo aqui? 5/5. Se não percebemos movimento e mutação, também não percebemos o tempo. Bom, a característica do tempo é sua continuidade. O tempo nunca para. Essa é a característica dele, né? O tempo está sempre correndo. Mas a nossa mente consegue distinguir um antes e um depois. Ou seja, apesar do tempo ser contínuo, olha o Aristóteles, né? Apesar do tempo ser contínuo, a minha mente consegue recortar o tempo e dizer, olha, aconteceu isso algo antes e acontecerá isso algo depois. A minha mente consegue segmentar o contínuo, né? Segmentar o contínuo. Por isso, o tempo, ele é o número do movimento segundo o antes e o depois. É o número. Então, a minha mente, ela consegue quantificar o tempo. O tempo é contínuo, independe de mim, mas eu posso dizer, no tempo 1 ao tempo 10, e o que veio antes do 1? O menos 1, o 0, né? O que vem depois do 10, o 11, o 12. Mas eu estou preocupado com isso aqui, ó. O tempo 1 ao tempo 10. Esse recorte do tempo é real? Sim, é real, né? Ele é um tempo que de fato existe, mas ele existe descontinuado na minha mente. Eu consigo alocar um pedaço do contínuo espaço-tempo na minha mente. Como que eu faço isso? Pela capacidade de numerar o tempo, de dar números ao tempo, né? De quantificar o tempo. Essa capacidade de quantificar o tempo depende do intelecto. E o intelecto humano, ele tem que estar em algum lugar. O intelecto humano não está no corpo. Né? Por que não está no corpo? Porque independente do corpo, não está no corpo que eu falo assim, ele não está restrito ao corpo. Né? Por quê? Porque se o corpo ele é uma entidade que ela vai se desfazendo com o tempo, né? Ele vai degradando com o tempo, a mesma qualidade não acontece com o intelecto. Uma pessoa de 20 anos, ela tem um corpo muito superior a uma pessoa de 60 anos. Mas o intelecto da pessoa de 60 anos tende a ser muito superior ao intelecto de 20. E esse de 20, ele vai chegar aos 60, o seu corpo vai se declinar, né? Ele vai degenerar. Mas o seu intelecto não necessariamente, ele pode sempre aumentar. Portanto, se existe uma qualidade diferente do intelecto para o corpo, é porque intelecto e corpo, eles não são a mesma coisa. Eles estão no mesmo lugar, né? Eles ocupam um hilemorfismo, mas o intelecto, ele pertence a uma qualidade diferente da matéria. E aí o Aristóteles vai falar, qual é essa realidade? Qual é essa qualidade? A alma, né? A alma humana. A alma humana, psique, né? É essa qualidade onde reside a razão, o intelecto, e ela demonstra ser diferente em qualidade do corpo porque ela não declina. Ela só aumenta, né? Você só aprende cada vez mais, você só aumenta cada vez mais seu conhecimento. Bom, como somente o intelecto, né, ou a alma é capaz de trabalhar com números, a existência do tempo, que é uma coisa inquestionada por qualquer pessoa, fica
impossível sem a existência da alma. A alma tem que existir porque o tempo existe. Porque eu consigo segmentar o tempo em números. E porque eu consigo perceber o movimento. Movimento, física, tempo, espaço são categorias que só conseguem existir porque a alma humana consegue existir. Isso ficou claro? Sim, de boa. Ficou. Eu não poderia, então, pensar o mundo sem ter uma alma. E o mundo funciona da maneira como eu entendo, porque a minha alma é quem dá esse entendimento. Portanto, é inegável que a alma exista. É inegável que a alma exista. Por isso que o nosso próximo conteúdo vai ser a psicologia de Aristóteles, né? Que é o estudo da alma. E a psicologia do Aristóteles, ela é parte da física do Aristóteles, né? Por que ele é parte da física? Não porque a alma é física, mas porque para saber que a alma existe, eu dependo da física. Uma coisa assim que hoje na filosofia contemporânea é incompreensível, né? A filosofia contemporânea, ela entende que a alma é o cérebro, né? Que a alma é o cérebro. Isso é um absurdo, né? Por quê? Porque o cérebro, ele está degenerando, né? O cérebro, ele está se desfazendo, né? À medida em que o homem, ele morre. Mas o seu intelecto, ele não está se desfazendo, ele está aumentando. Principalmente se você vive uma vida de virtude dianética, né? De busca do conhecimento. Então você cada vez vai saber mais, apesar do seu corpo não poder acompanhar esse saber, certo? Isso é fundamental para você entender a existência da alma, né? A ideia de que, então, se eu transplantar o cérebro de alguém para um outro corpo, eu estarei transplantando a alma dessa pessoa. Isso é um absurdo, né? Não é a alma dessa pessoa que está ali, né? É só a parte física, né? Do sistema, né? Então eu posso digitalizar a alma de alguém. Não também, né? Por quê? Porque aquilo não é a alma da pessoa. Aquilo são só informações, né? A alma da pessoa é o quê? É um ser, né? É uma entidade de ser que coexiste com a alma enquanto coexiste com o corpo enquanto o corpo existe. Não é um HD que você se conecta num e conecta no outro, né, velho? Exatamente, não é isso, né? Esse HD é o lado do alter de carbono, né? Esse HD, né? Ela é só o quê? É só um conjunto de informações e memórias. Isso não é a alma. A alma não são as memórias. A alma é todo a estrutura cognoscível do homem, né? Ela é as emoções, elas são as razões, elas são as características, elas são a virtude, ela é a moral, ela é a ética, ela é tudo o que movimenta o corpo do homem, né? E não pode ser restrita a só a capacidade de informação, né? Tem um experimento que fizeram esses dias, esse tempo atrás, né? Acho que ano passado, que é bizarro, né? Pegaram um rapaz que morreu, acho que foi lá na Estônia, né? Ele morreu, e aí os amigos dele, que eram programadores de computador, né? Pegaram todas as mensagens de WhatsApp do celular dele. Todas, né? Que ele já tinha mandado. Compilaram em uma inteligência artificial. E começaram a mandar, a trocar o WhatsApp com essa inteligência artificial. Os pais do menino que morreu começaram a falar com a inteligência artificial. E a inteligência, ela respondia tudo que os pais perguntavam. Você lembra aquele dia que aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa? A inteligência lembra, né? E ela fala. E ela, inclusive, aprende coisas. É como se o menino, então, estivesse vivo. Os pais estão falando com o menino vivo por meio do WhatsApp, né? Aquilo não o problema aí é o seguinte, é você confundir aquilo, né? Aquela aí, né? Aquela inteligência artificial com a pessoa, com a alma humana. Ela não é isso. Ela é o quê? Ela é um aglomerado de informação. Mas como a nossa mente moderna, né, tá tão treinada a entender a pessoa como aquilo que ela lembra, né, com aquilo que ela tem como informação,
você confunde as coisas. E aí você tem a ideia de que você digitalizou uma alma humana. O que é impossível, né? Por quê? Aquele filme retrata bem isso, né? O Homem Bicentenário, né? Você assistiu já? Assisti. Mas no Homem Bicentenário, ele é uma máquina que tenta ser homem, né? Isso. E aí ele vai... ele só se torna homem quando? Quando ele começa a degenerar, né? E aí, quando ele morre, na verdade, né? Uhum. Aqui, no caso, não. É uma tentativa de tornar uma pessoa imortal, né? Essa da inteligência artificial. Entendi. Tornar uma pessoa imortal. Lá é a máquina se transformando em imortal, né? Aquele movimento do Homem Bicentenário está mais próximo da realidade em termos de entender, né, que a máquina ela é mais humana na medida em que ela compartilha com os humanos uma característica humana, né, que é a mortalidade. Agora, esse experimento que eu falei para vocês aí do WhatsApp é o contrário, né? Entendi, verdade, diferente. É o humano adquirindo a característica de ser imortal, né? Você imagina, se esse menino fosse, sei lá, o Elon Musk, né? Fosse um dono de uma grande empresa. E aí ele vai morrer e a inteligência artificial dele vai continuar tomando decisões. Ou seja, ele vai ser eterno. Entendi. Seria como se você tivesse lá o Hitler, né? Ele vai digitalizar a consciência dele e ele vai ser o líder do partido nazista eternamente. E nunca vai conseguir matar ele, né? Porque ele é uma inteligência artificial, né? Isso é um absurdo, né? Ou seja, é uma coisa terrível, né? Mas pensa-se com isso que se está transplantando a alma humana para um outro recipiente. O que não é verdade, né? O que você está transplantando é apenas um conglomerado de informações que hoje se confunde com a alma. Quem é você? Eu sou um conglomerado de informações. Nossa, você diminuiu bastante de qualidade desde a época dos gregos, né? Porque para os gregos você era muito mais que isso, né? Para os gregos você é um animal político que, dotado de sentidos, sentimentos, né? De inteligência, de potencialidades, poderia ir se transformando durante a sua vida em várias coisas. Quando você digitaliza alguma coisa, você não transforma mais, você é sempre aquilo que você é. Então Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Zé, só para eu entender essa ideia da natureza na filosofia grega, né? Então, Deus, para os gregos, eles pensavam, Aristóteles era o motor motriz, né? O gigante lá, não era? Motor imóvel. Motor imóvel, isso. E a partir dali é que ele lançava o olhar dele sobre o desenvolvimento natural do que acontecia. Isso. Então, Deus, para Aristóteles, era isso. Para os gregos também era essa mesma relação, antes dele, os pré-socráticos, e aí até que ponto a ideia de Deus no mundo grego era essa, de que, olha, Deus é o universo, e a partir dali partem todas as coisas, e a gente tem que observar em função dessas coisas que acontecem, que é a natureza, para poder chegar a alguma conclusão. Os pré-socráticos todos concordam com isso que você está falando. Tá, beleza, entendi. Porque só saber se era isso que eu tinha entendido mesmo. Eu não sei se o grego comum, que não é filósofo, né, pensa assim, né? Acho que o grego comum pensa mais na mitologia grega, né? Então é Zeus, né, e tal, né? Mas um grego filósofo, ele sempre está pensando nesse jeito que você está falando aí mesmo, né? Quer dizer, o universo mesmo, ele é meio divino, né? Então eles lançam um olhar a partir dali, né? Isso, Se o universo é divino, então nele está contido a sabedoria para a vida boa, né, e para a vida correta. Beleza, né? entendi. Então, só queria saber isso aí mesmo. Bom, entrando na questão do tempo, né? Estamos quase terminando já. O tempo, ele é um outro problema do Aristóteles. Então, nós falamos sobre o movimento, falamos sobre o espaço, né? Lugar, e agora falamos sobre tempo, né? O tempo, primeiro, o infinito não existe, né? O infinito é um absurdo para Aristóteles. Isso é muito, muito, muito importante, porque todo o desenvolvimento da escolástica vai admitir essa ideia do Aristóteles de maneira axiológica, sem questionar. O infinito não existe enquanto dado da sensibilidade. O infinito não é físico. O infinito só pode ser um dado metafísico da matemática, né? da linguagem, né? da substância não material. Não existe infinito físico. Né? Não existe. O universo é infinito. Não, isso não é possível. Não é possível.
O infinito em ato não existe, né? Por quê? Porque você não é capaz, né, de abarcar o infinito com a sua mente, né? Então, assim, se uma coisa se transformar, né, se uma coisa se atualizar em infinito, naquele momento eu já não consigo entender ela, porque a minha mente não é infinita, né? Então, se a minha mente não consegue abarcar a ideia de infinito, a minha mente que eu falo é os meus sentidos, então ele não existe em termos de sentido, não existe. É a mesma coisa que falar assim, não, olha, existe aqui um vírus que ele não pode ser visto, tocado, cheirado, sentido, pensado, ele não pode estar acessível a nenhum dado dos meus sentidos. Bom, então esse vírus não existe, né? O vírus só existe se eu conseguir, com algum tipo de técnica, acessá-lo por meio da minha sensibilidade. O coronavírus existe? Ué, eu pego isso aqui, pego uma placa, né, de Petri lá, coloco lá no microscópio e eu vejo, né? Eu vejo o coronavírus. Bom, aqui ele existe, porque eu vi, né? Se eu não tivesse visto, eu não tinha como falar que existe, né? Então, por o infinito existir, eu precisaria ou ver, tocar, cheirar, ouvir o infinito. Como eu não sou capaz de fazer isso, então o infinito ele não existe para Aristóteles. Aí fala, mas o Aristóteles não era capaz de enxergar os germes, né? Tudo bem, né? Só que o Aristóteles nunca disse que os germes existiam, e nem que eles não existiam. Quando o homem foi capaz de dizer os germes existem, foi no momento em que ele começou a entender que alguma coisa estava causando determinado efeito, né? E essa coisa era uma coisa que eu não estava vendo, mas eu estava vendo o seu efeito, vamos dizer assim, né? Eu não estava vendo a causa, eu estava vendo o efeito. E com o tempo eu fui aprimorando, né, os equipamentos até que eu consegui enxergar o germe. E aí eu posso falar, agora aqui, tá vendo? Ó, ele existe, tá aqui, ó, tô vendo, né? Então é bom entender isso bem claramente, né? Quando ele fala que o infinito não existe, ele está dizendo, não há nenhuma maneira de eu enxergar com os meus sentidos nada que seja infinito. Por isso, o infinito não existe na física. O infinito, ele só existe como potência. Então, assim, alguma coisa pode ser potencialmente infinita, mas nunca em ato, né? Eu posso falar assim, os meus dias são potencialmente infinitos. Potencialmente. Mas quando é que eu vou ter certeza em ato, né? Quando eu chegar lá no infinito. Como eu nunca vou chegar, né? Então ele não existe enquanto dado da realidade, né? Ele existe só enquanto uma potência, né? Quantos dias existirão na Terra? Infinitos dias. Em potência. Em ato, não sei, né? Daqui a pouco um meteoro cai na Terra e destrói o planeta, né? E aí acabou, não tem mais, né? Então, a ideia de infinito, ela não existe enquanto ente da física, né? Os números, em sua totalidade, são infinitos, em potência. Por que em potência? Fala assim para você, ó, conta aí do 1 até o final, até o último número, né? Aí você vai contando, você vai contando, você vai contando, você vai contando. Você vai contando até você chegar nos números que você conhece. E você vai acrescentando zero, acrescentando zero. Mas toda vez que eu falar para você assim, ó, onde você tá? Eu tô neste número aqui. Ele é o infinito? Não, ainda não. Então você vai continuar contando. Ou seja, você nunca vai chegar lá no final. Por quê? Porque toda vez que você atualiza a sua conta, você sempre vai estar em um determinado local. E esse local é finito. Deu para entender isso? Deu. 55. Tá. O espaço, em sua totalidade, é infinito em potência. Ou seja, quantos espaços existem no mundo? Potencialmente todos, né? Infinitos. Por que ele é infinito? Porque ele é divisível ao infinito. Então, se eu pegar 1 metro, eu consigo dividir ele na metade, e na metade, e na metade da metade, na metade, na metade, na metade, na metade, na metade, na metade, até o infinito. Ou seja, o espaço em potência, ele é infinito, por quê? Não porque ele é longo, né? Mas porque ele é divisível matematicamente infinitamente. O tempo é infinito em potência, né? Ele vai durar
de maneira assim, e a mesma coisa, né? Eu posso também dividir o tempo em quantidades numéricas infinitas. O imaterial, no entanto, não pode ser infinito nunca, pois o infinito tem relação com a categoria de quantidade, e a categoria de quantidade só se aplica a símbolos. Lembra lá que eu falei? O ser imaterial, ele não tem corpo. Se o material não tem corpo, ele não tem quantidade. Ele não tem tamanho, ele não tem forma, forma que eu falo desenho, né? Ele não tem relação. Se ele é imaterial, eu não posso dividir o imaterial por 2. Por quê? Porque ele não tem quantidade para se dividir. Portanto, o imaterial é sempre finito. Finito. Em ato. Enquanto que o mundo material, ele é infinito em potência, mas nunca é infinito em ato. E o que nós sabemos das coisas, de fato, é o que elas são em ato. Assim, o finito é perfeito. Aquilo que é infinito não é perfeito. Porque aquilo que é infinito é matéria em potência. Aquilo que é finito é imaterial, e por isso ser imaterial, ele não sofre ação do movimento. Não sofrendo ação do movimento, ele é perfeito. E aqui ele está puxando, né, a ideia do Pitágoras, né? O Pitágoras dizia, olha, o número mais perfeito seria aquele número limitado por outros números, né? O triângulo de Pitágoras, né? O 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7. Então você vai formando o triângulo de Pitágoras, cuja soma, né, dos números vai dar 10, né? O 10 é o número perfeito. Por quê? Porque o 10 é um número limitado. É um número limitado que possui todos os números, né? O 10. E o 10 é, portanto, um número finito e perfeito. Enquanto que, se eu continuar 11, 12, 13, eu tenho uma infinitude imperfeita. Tudo que é infinito é imperfeito. Tudo que é finito é perfeito. Em termos de não matéria, né? Não matéria. Em termos de substâncias imateriais. Aquelas que não possuem quantidade em termos de categoria. Ficou difícil ou não? Não, tá bom. Nada, tá de boa, mano. Terminando. Já tô montando aqui os tópicos do meu próximo vídeo já, velho. Terminando. Foram só 2. Vamos lá. Como eu disse para vocês, né, o universo, então, para Aristóteles, ele não está no vácuo, né? O universo, ele está meio que boiando, né? Vamos dizer assim, né? Numa substância que ele chama de éter, né? Éter que também é chamada de quintessência, né? Quintessência. Quintessência por quê? Porque nós temos quatro essências no mundo, né? É o fogo, o ar, a água e a terra. E tem uma quinta, que é o éter, que não é nenhuma dessas, né? É uma substância diferente. Para Aristóteles, né? Aí, novamente, vamos dar colher de chá para o Aristóteles lá, né? Vivendo, né, na época dele, né? Para o Aristóteles, essa quinta essência, né? Esse éter, ele é eterno, imutável e não criado. É a substância originária material do universo, né? É aquilo que nós chamaríamos lá de... quando nós pensamos, né, que é a matéria do universo, né? O que é a matéria do universo? É esse éter que ele está falando aqui. O Aristóteles dividiu a realidade sensível em duas, né? Sensível, ou seja, realidade que é admitida por meio da sensibilidade. Temos a realidade sublunar e a supralunar. Cuidado aqui, porque lá em Platão nós falamos do mundo hiperurânico, né? E do mundo suburânico, né? Infraurânico. No Platão, o infraurânico e o supraurânico é mundo das ideias e mundo da matéria. São coisas diferentes. Mundo das ideias, né? Intelectível, e o mundo da matéria. Aqui em Aristóteles é outra coisa. Ele fala assim, o mundo da matéria é dividido em sublunar e supralunar. Supralunar não é mundo de imatéria, não, é mundo de matéria também, né? É o universo, né?
é o cosmos, né? E sublunar é a Terra. Sublunar caracteriza-se por todas as formas de mutação. Então, sublunar é aquilo que tem matéria. O supralunar, né, ou o céu, se caracteriza unicamente pelo movimento circular, né? Então, o Aristóteles, como não conseguia saber do que é feito o universo cósmico, ele dizia, bom, a única coisa que eu sei que tem lá é movimento, né? Porque eu observo que para que as coisas existam, elas têm que se movimentar, né? Existam fisicamente, né? Se eles são corpos materiais sensíveis que existem, eles se movimentam. Marte está se movimentando, está mudando de alguma forma, né? Bom, os astros, para Aristóteles, né, são eternos, né? Então, Vênus, Mercúrio, Sol, né, as estrelas são eternos. A experiência de observação comprova que nunca mudaram. Assim, nunca nasceram e não serão nunca destruídos. O Aristóteles pega aqui, então, todos os caras que observaram o céu antes dele. Claro que, né, ali são poucas centenas de anos, né, que o Aristóteles vai pegar de informação. Mas ele vai notar que naquelas centenas de anos, o Marte está sempre no mesmo lugar, né? O Sol no mesmo lugar, a Lua no mesmo lugar, né? Então, se eles estão no mesmo lugar sempre, né, há a indicação de que eles não mudam, né? Que eles estão lá para sempre, né? Então, isso é o que ele vai intuir. A matéria do mundo sublunar, nosso mundo, é potência dos contrários, né? O que é potência dos contrários? Olha, se eu estou crescendo, é porque eu estou deixando de diminuir. Se eu estou diminuindo, é porque eu estou deixando de crescer. Se eu estou engordando, é porque eu estou deixando de ser magro. O que é ser gordo? O contrário de ser magro. O que é ser magro? O contrário de ser gordo. O que é ir ao ponto A? O que é ir ao ponto B? É deixar de ir ao ponto A. Então, todo movimento, ele é uma passagem de uma coisa a outra que é o seu contrário, né? Eu estou indo para um lugar, deixando de fazer outra coisa, né? Nós chamamos isso, né, na economia moderna de trade-off, né? Trade-off como que é o nome em português? Custo de oportunidade, né? Que é o quê? Quando você escolhe uma coisa, você automaticamente está deixando de escolher outra, né? E essa outra que você está deixando de escolher se tornará o contrário dessa que você escolheu. Eu escolhi apostar, né? Eu escolhi investir na Bolsa de Valores, na Petrobras, ao contrário de investir na Vale do Rio Doce. Então, tudo no mundo sublunar, né? Toda a matéria no mundo sublunar é um movimento de potência dos contrários. Aristóteles vai dizer, a partir dos 4 elementos que se transformam uns nos outros. Aqui ele vai tomar a teoria do Empédocles, lá, né? Que é a teoria que os 4 elementos, né, são a arquê do mundo. E o que é, então, uma pessoa, né, um ser humano? Ele é uma conjunção de determinado volume de fogo, de terra, de ar e de água. O que é um cachorro? Ele é uma conjunção desses elementos em proporções diferentes, né? Esses elementos atuam, né, para formar o ser. Aqui o Aristóteles está usando, né, a teoria do Empédocles, né? Então, e cada um desses elementos, ele meio que é o contrário do outro, né? Quer dizer, é óbvio, né? O fogo é o contrário da água, né? A água é o contrário da terra, né? A terra é o contrário do vento, né? E assim, do ar, e assim sucessivamente, né? Mas eles se organizam de maneira contrárias, né? Para criar coisas novas, né? Então, é a potência entre água e fogo que forma coisas novas. É a potência entre terra e água que forma coisas novas, né? A potência desses contrários que cria, né, a transformação. A matéria do mundo supralunar é o éter, a quinta essência. Não é nenhuma substância que eu conheço, cuja única essência, né, portanto, ela não é transformatória, né, é passar de um ponto para outro, ou seja, é só movimento. O éter, ele não tem um elemento contrário a ele, como fogo, água, terra e ar tem. O éter, ele é uma substância que
de tão perfeita que é, ela só promove o movimento dentro dela mesma, né? Então as coisas estão movendo dentro do éter. O éter é incriado, incorruptível, não sujeito a acréscimos e alterações. Alguém quer falar? Não, tá de boa. Essa, então, é a teoria cosmogônica, né, do Aristóteles, né? Cosmogônica, né? Como o universo é criado? O universo não é criado. O universo é incriado. Ele sempre existiu. Ele é permeado pelo éter, não pelo vácuo, pelo éter, que é uma substância diferente das substâncias da Terra, do mundo sublunar. Ele está sempre lá presente. E ele só... A única característica que a minha sensibilidade consegue captar do éter é que ele permite que as coisas se movimentem. Se movimentem de forma circular, perfeita e eterna, né? Então, o universo para ele é isso. Cosmogônico, né? E aí, para terminar, o último slide, né? Que é a teoria, como ele entende a matemática. O Aristóteles não gostava muito de matemática, né? Apesar de ele ter um livro só sobre matemática, não era uma coisa que ele curtia muito, né? Ele curtia mais as ciências naturais, vamos dizer assim. Mas ele não pode deixar de pensar a matemática, porque ela é um dado da realidade e da Academia de Platão, né? E um dado, assim, importante, né? Na intelecção do filósofo, né? Então, ele fala assim, ó, não é porque você não gosta de um conteúdo que você não deva entendê-lo, né? Aprendê-lo, né? Você tem que aprender principalmente para você entender a realidade, né? Negar-se a entender alguma coisa porque você não gosta é admitir que você quer ser ignorante, né? Ah, eu não gosto de, sei lá, não gosto de biologia, né? Então, mas o fato de você gostar ou não gostar não tem nada a ver com o fato de você ter que aprender isso para entender a realidade, né? Toma! Então, é isso, né? Ou seja, não tem gosto, né? O gosto. Você pode partir daquilo que você gosta, mas você tem que, na vida intelectual, na virtude dianética, você tem que passar por coisas que você também não gosta. Isso é igual no trabalho, cara. Vai chegando os caras novinhos aí, você coloca para trabalhar nos lugares, pô, mas eu não gosto de fazer isso, não. Eu falei, não interessa. Vai ter que fazer porque é a cota que tem que pagar, entendeu? Alguém precisa fazer, entendeu? É isso, né? Ou seja, se você não fizer, você não vai entender o que é o trabalho, né? Ah, não, mas, sei lá, né? Eu não sei como é que vocês vão... Tipo eu, por exemplo, quando eu cheguei, formei, me colocaram para trabalhar num sistema lá, tipo de MS-DOS, para operar conta de um sistema que é do governo federal, entendeu? Do sistema de finanças do governo federal. Tem nada a ver com o que você faz. Hã? Tem nada a ver com o que você faz hoje. Não, é parte do nosso trabalho, mas esse é só um pedaço do nosso trabalho, não é o todo, entendeu? Então ele está envolvido no todo, só que alguém precisa fazer aquela parte, que é uma parte que ninguém gosta. Aí eu falei, puta merda, eu não sabia nada e não gostava. Aí eu falei pro chefe, falei, cara, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, eu vou aprender, eu não sei, mas eu vou aprender, eu vou mexer e vou fazer. E eu comecei a aprender, mexi, resolvi o problema, depois chegou outro, né? Pô, não quero falar, meu amigo, não quero, não tem no querer, entendeu? Você agora vai lá, compre, eu tô saindo fora de lá e é a tua vez. Então, e de certa forma, Lennon, a partir disso que você não queria fazer, mas fez, você entendeu melhor a realidade do que vocês fazem. Inclusive do outro, porque esse sistema é um sistema financeiro que controla a parte física, entendeu? Tem uma parte física para controlar e tem uma parte financeira para controlar. Então, eu não estava controlando a parte física, que é parte do nosso sistema, né? Das peças de radar, etc. e tal. Eu estava cuidando da parte dos valores que são atribuídos àquelas peças, dentro de um sistema. Só que quando eu fui trabalhar dentro da matéria, né? Das peças em si, eu já entendia como é que funcionava o processo dentro do sistema financeiro. E aí você pensa, não é diferente você manipular uma peça que você sabe o valor dela? Sim, com certeza. O cuidado que você vai ter, né? O tipo de atividade que você tem é diferente, né? Porque com certeza. Você aprendeu uma coisa que, eu sou mecânico, eu não preciso saber qual é o preço da peça. Eu só vou montar a peça. Mas saber o preço da peça faz você ser um mecânico melhor. Ou vai você ser um logístico melhor, né? Ou qualquer coisa assim. Sim, sim. É isso que você explicar agora porque eu lembrei disso, entendeu? Perfeito. Boa exemplo, né? E é isso, né? Quer dizer, é isso. Você está estudando filosofia, né? Filosofia. Então você está tentando entender aqui, sei lá, eu gosto de ética, né? Então, comportamento humano, né? Aí chega um cara e fala assim, ó,
tantos por cento das pessoas tal faz tal coisa. Eu falei, mas eu não sou bom de porcentagem. Então você não consegue conversar comigo, né? E a porcentagem que o cara está usando é um argumento ético, né? Fala assim, ó, por que tantos por cento fazem isso? Logo, isso é ético. Se eu não consigo acompanhar o cálculo matemático, eu não consigo discutir com ele um tema que é meu, que é ética. Então eu preciso desse tema. Aí, porque ó, eu fui lá, eu fiz ciências sociais na Federal e eu tive estatística. Eu falei, pô, mas para que diabo eu vou usar estatística? Bom, porque eu preciso entender como funcionam os cálculos estatísticos para poder interpretar os dados que chegam para mim do centro. E para saber, inclusive, como os números são manipulados dentro da estatística, né? Exatamente. Quer dizer, se eu não soubesse nada disso, eu não... Hoje, né, se você parar para pensar, né, o tanto de gente hoje que tem um conhecimento a mais sobre ciência, vírus, contaminação, pandemia, de tanta informação que sai na mídia. Sai informação boa, informação ruim, né? É fake e é verdadeira. Mas você tem um jogo, né, de pessoas que falam assim, ó, agora eu estou interessado em saber um pouco mais sobre o que é um vírus, né? O tanto de gente que hoje sabe que o vírus não é um ser vivo, né? Pô, mas para mim, até ano passado, retrasado, o vírus era um ser vivo para mim. Era um outro tipo de classe vivo, né? E agora eu já sei que não é. Por quê? Porque a realidade me obrigou a saber isso. Se eu soubesse disso antes, talvez eu poderia ter conversado melhor sobre isso antes, entende? Então, é nesse ponto que o Aristóteles está falando, né? O Aristóteles ele não quer deixar a coisa cagar primeiro, para depois ele ir atrás do conhecimento. Assim, você já tem uma base para poder entrar na retórica, na discussão, né? na dialética, né? Exato. Então, procure estudar tudo. É claro que você não vai estudar tudo com a mesma intensidade, né? Com o mesmo gosto e tal. Mas naquilo que você tem a necessidade, né, de saber, tem que ir atrás, né? Ou seja, eu quero ser biólogo, mas o que eu preciso saber de matemática, o básico, né? Aquilo que está lá na escola, né? O básico da estatística, eu preciso saber. Então eu vou conhecer isso, vou admitir isso pelo meu conhecimento. E assim vai, né? Assim vai. Bom, só para terminar então. Então, os números são o quê para Aristóteles, né? Os números não são da física. Os números são dados da alma humana. Não são da física, por quê? Porque eles não são percebidos pelos sentidos. Eles são somente entidades intelectivas. Para o Platão, lembrando lá, né? E para os platônicos, né? Os números, eles eram entidades, eram seres, né? Entidades, eles eram seres reais que existiam separados no mundo sensível, né? Lá no mundo hiperurânico, né? No mundo das ideias, né? Os números existiam lá. Eles eram os seres mais inferiores do mundo das ideias, né? Entendendo que o ser mais superior seria a ideia de bem, né? E o ser mais inferior, número. Daí a razão pela qual você aprender matemática era entrar no mundo das ideias, né? Entrar pelas entidades mais baixas, né? Hierarquicamente, né? Bom, o Aristóteles vai dizer diferente, né? Ele vai discordar. Ele fala assim, ó, o Aristóteles diz que os objetos matemáticos, né, não são entidades reais. Os números não existem enquanto coisa separada. Mas também eles não são irreais, eles não são uma invenção. Mas sim coisas que existem potencialmente nas coisas visíveis e nossa razão as separa pela abstração. Cara, isso aqui é fantástico. Olha o que ele está falando. Ele falou assim, ó, o número, eu preciso, o Aristóteles falando, né? Eu preciso partir da física para fundamentar a existência dos números. Mas os números não são físicos. Como é que eu faço isso? Eu olho para as coisas físicas e percebo nelas características de quantidade. As características de quantidade, elas são como se fossem efeitos cuja causa não está visível, mas está lá. É uma causa invisível que faz com que eu possa olhar para uma pessoa e dizer, ela tem 1,70 m. 1,70 m não existe enquanto número, mas existe enquanto uma característica, um efeito de um número
que não está ali na minha frente, mas que eu sei que ele existe. É como se você fizesse uma investigação do CSI, né? Eu não tenho crime, eu tenho a cena do crime, mas as evidências da cena do crime fazem com que eu possa remontar o crime em termos intelectivos. Esse processo de remontar é o que Aristóteles chama de abstração. Então ele olha, né? Essa planta tem 1 metro, essa planta tem 20 centímetros, essa planta tem 20 metros. Bom, comparando elas, eu sei que elas têm quantidades diferentes. Essas quantidades diferentes, elas são dados de uma espécie de realidade não sensível. Mas, e se ela é não sensível, ela não é real, mas ela não é irreal. Ela é um dado abstrato. Ou seja, o abstrato não é irreal. O abstrato é o resultado de um processo mental. Os números não são criados por mim. Eles são o resultado factível, né? O resultado adventício, o resultado inexorável de um processo de abstração. Não há como eu pensar a realidade sem números. Não há como pensar isso. E todos os seres humanos, em todos os lugares do mundo, quer seja qualquer lugar, ele vai pensar a realidade através de números. Esses números não existem fora da realidade material, mas não existem na realidade material. Então eles existem onde? Na abstração humana, que é algo da realidade material, mas que de certa forma transcende ele de alguma forma, né? Que é um dado da alma humana. Os números, então, são seres reais da razão. Não são seres reais da natureza. São seres reais da razão. Eles só existem em nossa mente em ato, pela capacidade de abstração. E existem como separados na mente. Quando eu olho uma árvore grande e uma árvore pequena, eu separo tamanhos dela. O tamanho grande e tamanho pequeno. Na árvore, o tamanho não está separado da coisa, mas na minha mente está separado. Tanto que eu posso construir na minha mente uma convenção. O que é 1 metro? 1 metro é o tamanho da ponta do dedo até, sei lá, né, até o ombro, né? Isso é 1 metro. Eu convencionei, né, uma fórmula matemática que existe na mente e atribuí isso a outras pessoas. A partir de agora, 1 metro será isso, né? E você sabe que durante muito tempo, né, as convenções de distância eram medidas assim, em polegadas, em côvados, né, em palmos. Né? Distância do dedo médio até o cotovelo, né? Isso. E geralmente, isso, por exemplo, né, isso era feito assim de maneira individual até que os impérios de reis, né, começam a surgir. E quando o império do rei começa a surgir, a unidade de medida é a palma da mão do rei. É o cotovelo, é o côvado do braço do rei, é a polegada do rei. O problema é quando esse rei morre e o outro rei vem, aí você refaz todas as medidas, né? Porque cada rei tem um tamanho diferente, né? Até que algum gênio falou, não, ao invés de pensar no tamanho da mão do rei, vamos pegar a mão do rei e vamos pegar um pedaço de madeira e vamos, né, delimitar que é isso, né? Aí você fala assim, olha, o metro, né, o quilômetro, ele existe como uma realidade do mundo material? Não existe, né? Ele não existe. Ele existe como uma realidade do mundo mental, do mundo da razão, né, da alma, né? E nesse mundo da razão, da alma, ele é uma convenção em ato. Ou seja, eu atualizo a ideia de quilômetro. Tá tranquilo? 55. Sim. Bom, com isso, nós, então, terminamos. Nós vamos entrar na psicologia, né, na próxima aula. Deixa eu